Eu tenho que manejar ali um aparelho, mas para vocês é melhor ficarem ali mesmo, que aí vão estar mais próximos da tela, né? Não sei se dá para falar talvez esse microfone, que esse troço aqui na minha mão vai me aborrecer para mais de metro e o fio aqui é curto. Ajuda? Você pode revezar entre esses três aqui, ó. Mas eu tenho que ficar no computador. A senhora quer que a gente vá passando As que eu não vou usar hoje, vou usar amanhã. Nós estamos um pouco com uma sequência que não está muito difícil. Então vamos começar hoje. Vou ver se eu falo sem microfone, vocês me ouvem, é muito difícil. Quem está lá atrás está fazendo força, porque como eu sou surda, se eu tivesse um conferencista falando sem microfone, eu perderia tudo, eu teria que sentar aqui. Né? Então, vocês estão ouvindo bem? Chega mais para frente. Se alguém tem que fazer muito esforço para ouvir, aí eu convido para vir um pouquinho mais para frente. Quem tiver que fazer esforço, que seria o que eu faria, porque eu já tenho uma leve deficiência auditiva. Do computador. Fiquei surda com o zumbido do computador durante 10 anos, na primeira geração de computadores que tinham um ronco terrível, eu ficava 20 horas escrevendo e aí lesou minhas células auditivas. Um pouco, parcialmente. Então nós vamos trabalhar hoje do que é feito o leite, na verdade. O que é o leite? O que é isso chamado leite? Qual é a composição? As diferentes formulações do leite em diferentes espécies animais e, por fim, do que é feito o leite, que implica uma interferência humana sobre o corpo dessa vaca, que já vimos ontem bastante as reações, as consequências, os desdobramentos dolorosos e, inclusive, letais para as vacas. E hoje nós vamos ver os desdobramentos também ambientais para compor 1 litro de leite. Tudo o que é necessário. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre o que é o leite, porque parece uma coisa tão óbvia o leite para todo mundo, porque é uma coisa com a qual praticamente a gente nasceu e desde que nasceu até se tornar vegano, é um alimento que esteve presente nos olhos, na mente, na memória, no palato, no olfato, no estômago, no fígado, no intestino e no cérebro. Então é um alimento com uma presença marcante no nosso corpo e, portanto, marcante na história do nosso corpo, a história de vida do nosso corpo. Então nós vamos desmontar um pouco esse leite hoje, desmistificar um pouco, né? Que coisa é essa chamada leite e por que exerce uma influência tão grande sobre nós. Amanhã vamos falar um pouco mais sobre essa segunda questão. Por que o leite exerce uma influência tão forte, tão impactante e tem uma memória registrada tão poderosa a ponto de as pessoas confessarem: eu deixei a carne facilmente, não senti falta nenhuma, mas não consigo deixar o queijo. Então isso a gente vai ver amanhã. Tem uma razão, não é que a pessoa, ela está afim de sacanear os animais ou não sei o que. Não, não tem nada disso. Tem uma questão que é da morfina presente no leite mesmo, morfina mesmo. Tá? Morfina como morfina de hospital. Claro que em microgramas, né, em quantidades ínfimas, mas que tem efeitos muito impactantes sobre o nosso sistema nervoso central e os receptores naturais das endorfinas que são produzidas pelo nosso cérebro. Mas isso eu quero trabalhar amanhã, que é quando entrar a saúde humana e os desdobramentos sobre a saúde humana do consumo de um alimento que não é desenhado pela natureza para um corpo humano. É desenhado para formar o corpo e o cérebro e a mente de um bovino. Nós não somos bovinos e nossos bebês não são bezerros. Isso parece uma coisa tão óbvia, tão idiota, e por isso eu repito essa obviedade e essa idiotia. Nós não somos bovinos, nossos bebês não são bezerros. Entretanto, nós alimentamos nossos bebês como se eles fossem bezerros e como se eles devessem virar bovinos quando adultos. E alguns humanos sofrem exatamente daquilo que o Robert Cohen, no livro dele, que é o único dos livros que eu trabalhei, que está editado no Brasil, chama Leite, Alimento ou Veneno. Esse tem uma edição brasileira, é o único, toda a bibliografia, não tem mais nenhum deles que esteja em português, só em inglês. Então, Robert Cohen, que foi o primeiro a enfrentar a questão dos hormônios injetados no útero da vaca, como vimos ontem, para multiplicar essa secreção de leite, ele fala que a maior parte dos norte-americanos hoje tem um corpo com o desenho bovino, e não é à toa.
a bovinização do corpo humano, por conta, veremos mais claramente amanhã também, dos hormônios de crescimento bovino que estão presentes no leite e em alguns metabolismos humanos vão desenhar o corpo humano como se fosse um bovino. Então nós vamos ver pessoas com os tornozelos finos, os pulsos finos e, no entanto, com uma carcaça muito grande. Isso o Robert Cohen chama de bovinização do design do corpo humano causado pelo uso dos hormônios de crescimento bovino presentes no leite. Mas hoje nós vamos trabalhar então justamente o que é o leite e qual é a composição desse leite, não apenas do leite de vaca, mas também diferentes espécies. Mas antes de eu começar, eu queria trabalhar então um pouquinho do que ontem eu só citei rapidamente, que é sobre o termo, né, o título do livro, o nome do livro, é o nome próprio do livro, galactolatria. Então foi uma composição das duas palavras, do grego, galactos é leite. E o latria é um pedacinho da palavra idolatria que nós temos no português, derivado do latim, que veio do grego idolatria, idolatria. Então nós temos idolatria em latim e idolatria em português. Então eu peguei o latria, do idolatria, e o galactos, que é o termo grego para leite. Então por isso galactolatria. E com isso nós temos outros termos que vão estar presentes, né, durante a leitura do livro. Vocês vão ver galactoclastia, que é como os osteoclastos, que são os destruidores dos ósseos, da matéria óssea, que desmonta o osso. Vamos ver isso um pouquinho amanhã. Então tem também o clastia, do iconoclasta, aquele que destrói as imagens, destrói os ídolos. Então, na verdade, no final da escrita do Galactolatria, eu imaginei, e afinal, onde eu estou nesse livro? Porque é um livro de uma pesquisa que durante 10 anos eu fiz, obrigada. Eu fiz essa pesquisa, leitura, fichamento dos autores durante 10 anos. Eu não pensava em escrever o Galactolatria, mas como eu precisava de argumentos e de informações técnicas, até para os auditórios onde eu fazia as palestras em defesa do animal, eu vi, mas professora, como é que você faz para obter o cálcio? Aí eu fui estudando, o que é esse leite, como é que é uma coisa tão poderosa que as pessoas ainda acreditam num mito, que se você não comer leite, os seus ossos todos vão se partir. Quando amanhã a gente vai ver que isso é o contrário. Quanto mais leite você ingere, mais osteoporose você terá. Então eu fui estudando isso para mim, era mais para eu ter recurso na hora do debate, porque eu estava falando de ética animal, discutindo filosofia animal, e no final, mas você é vegana? Você é vegetariana? Sim, eu sou vegana há tantos anos. Mas como você faz para obter o cálcio? E o leite? Então sempre vinham as perguntas da dieta. Por essa razão, há 25 anos, eu estudo e ficho todos os livros de nutrição política, todos os livros políticos de nutrição, que falam da política da dieta que está aí, essa dieta padrão, que todo mundo acha que é a dieta ideal para o organismo humano, e não é. Então eu poderia dar um curso de 20 horas sobre a política que impôs essa dieta a todos nós. Mas como eu sou defensora dos animais, abolicionista, então eu concentro minhas forças não tanto na parte nutricional, mas vamos trabalhar isso hoje e amanhã, né? Porque é importante para as pessoas compreenderem não apenas o movimento vegano, para não ficarem nos taxando de fanáticos, radicais. Radical eu gosto, eu adoro. Podem me chamar de radical porque eu sou uma pessoa radical. Quando eu tomo uma decisão, não é meia boca. É lá na raiz, eu vou lá e resolvo o problema pela raiz. Então radical tudo bem, mas chamar de fanático, terrorista, subversivo, já passou do limite, né? A gente não é fanático, a gente não está soltando bomba na casa de quem está comendo queijo ou carnes, né? Mas a gente está passando informações que foram importantes para nós abolirmos da nossa vida o consumo de tudo que representa o sofrimento e a morte dos animais. E creio que não estou errada ao julgar que nesse momento, comigo, no planeta, estejam vivendo milhões de pessoas que gostariam de fazer alguma coisa antes de morrer, pelo planeta, por si mesmo e pelos animais. Então, se for por aí, pela decisão de se tornar vegano, que seja, eu vou ajudar essa pessoa a ter o máximo de informações para ela não ter medo de se tornar vegana e para ela ter informações para continuar buscando a força para permanecer vegana, né? Então, esse é o meu trabalho. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a força que eu posso dar para desmistificar o leite de vaca na nossa dieta. Então, nós vamos passar pelo leite mesmo, a parte química, a composição do leite, dos leites, porque é diferentes fêmeas,
e vamos à parte ambiental também. Então já dou força para muito ambientalista que continua comendo carne e leite e defendendo a floresta amazônica. É impossível, as duas coisas são incompatíveis. Você não pode ter uma dieta baseada em carnes, leites e ovos e defender a floresta amazônica ou a floresta do Cerrado ou a Mata Atlântica, ou seja lá o que for que não estiver protegido contra derrubadas. É impossível. Por quê? Porque o aumento da demanda por produtos animalizados implica em ter espaço para alimentar estes animais. São 70 bilhões de animais alimentados pelo ser humano, por 7 bilhões de humanos, alimentam hoje ao redor do planeta 70 bilhões de animais para transformar em carne, leite e ovos. 7 bilhões de humanos arcando com o ônus da produção de cereais, de grãos, de plantas, para alimentar 10 vezes a população humana, com a desculpa de que não tem comida para humanos se não fizer carne, leite e ovos. Não, a comida toda é desviada para a produção de leite, carnes e ovos, e isso eles não mostram nos jornais, né, da noite, né, nos grandes noticiários, né, brasileiros. Então vamos seguir um pouquinho. Aqui os outros nomes, então galactoclastia, estava falando, porque na verdade eu considero que o Galactolatria é um livro galactoclasta. Ele desmonta o ídolo, desmonta o mito do leite, e é para isso que ele foi escrito. Se alguém quiser continuar mistificando o leite, é responsabilidade de quem fizer isso, né? Não é mais a minha responsabilidade. Então eu coloco no livro as informações, não é, para que a pessoa tome suas decisões. A decisão que a pessoa vai tomar já não é mais da minha responsabilidade. Tendo a informação, perdeu-se a inocência. Só existe inocência quando há ignorância dos fatos, né? Aliás, a palavra ignorância e inocência em aramaico são a mesma palavra, né? Então, toda a inocência só se tem enquanto se é ignorante da própria responsabilidade. Então, os bebês são absolutamente inocentes da dieta animalizada que eles são forçados a ingerir, porque eles não têm a menor noção e nem a liberdade para decidir não comer aquilo. Aquilo lhes é enfiado, literalmente, goela abaixo, né? A comida que é dada a um bebê depois que sai do peito da mãe. E já é forçado a comida que ele está comendo através do leite da mãe, que é do que a gente vai falar um pouco hoje. Então, outros termos é galactocracia, porque aí eu fiz a pesquisa da produção mundial do leite, a quantidade desse leite, e isso é importante porque eu queria saber, todo mundo fala da fome no mundo, a fome na África, a fome na América Latina, a fome na Ásia não é tanto, porque na Ásia não se fala mais da fome, né? Se falava muito da China não passar fome, chineses não ter o que comer e tal, mas hoje não se fala mais de ameaça de fome na China, nem um país asiático, na verdade. Então, a fome ainda está na América Latina e na África. E aí, eu vou olhar a produção de leite da África e da América Latina e da Europa e da Oceania e constato que para se produzir aquela quantidade de leite, hoje nós vamos ver, então, o que está embutido na produção do leite, é preciso cultivar 30% das terras livres do planeta. São cultivadas para dar comida aos animais. 30% da terra livre significa você tira do planeta toda a parte dos oceanos, todos os rios, todas as florestas nativas ainda não derrubadas, isso não é terra livre. Você tira todas as cidades do planeta. Aí resta um tantinho assim do planeta, um tiquinho. Esse tiquinho, 1/3 desse tiquinho que sobra, comparando o tamanhão do planeta, que 2/3 é água, ainda o que não é água, você tem que tirar tudo que não é útil para plantar, ou ainda não foi demolido, né, a floresta para plantar. Então, na verdade, nós temos pouca terra útil. Essa pouca terra útil, 1/3 dela é destinada à produção de comida para esse animal. Então tem uma coisa errada na lógica, é absolutamente irracional usar tanto serviço, tanta terra para cultivar comida, para sustentar 70 bilhões de seres que ninguém quer que eles estejam vivos. Então não se está dando comida para esses animais para que eles vivam conosco no planeta com o direito natural que é deles, porque são animais como nós. Por que que eles têm que morrer, serem industrializados, fabricados e mortos por um sistema industrial
não é pela natureza, não é por um predador natural, é um predador mecanizado, é um predador artificial, porque nós não somos predadores naturais. Por que fazer isso? Se depois toda essa comida que nós injetamos no animal, nós destruímos na hora que nós matamos o animal. Por que nós comemos? Nós comemos para nos mantermos vivos. É a lógica. Você só vai se alimentar se você quer prosseguir na vida. Quem não quer mais viver, para de comer. Então, qual é o sentido de dar comida para um animal se a gente não quer ele vivo, a gente quer matá-lo? Ah, porque a matéria do corpo dele vai servir de comida para nós. Mas por que a matéria do corpo do animal vai servir de comida para nós? Ah, porque na matéria do corpo do animal tem proteínas, tem gorduras, tem açúcares, tem minerais. Mas espera, o corpo do animal fabrica cálcio, o corpo do animal fabrica ferro, o corpo do animal fabrica proteína, aminoácidos. Os aminoácidos que o corpo dos animais sintetizam são aminoácidos que o nosso corpo pode sintetizar. Aliás, tem animais que não sintetizam tantos aminoácidos quanto o nosso organismo é capaz de sintetizar. Adultos, nós precisamos apenas de 8 dos 20 aminoácidos que formam a chamada cadeia proteica. Precisamos só de 8, que são os chamados aminoácidos essenciais. Essenciais por quê? Esses o nosso corpo não faz a síntese. É preciso comer. Eu tenho um vídeo que está disponível no YouTube, que chama Aminoácidos Essenciais. Acho que é 10, 12 minutos por aí. Então tem todos os nomes dos aminoácidos, um por um, e daí que comidas de origem vegetal contêm esses aminoácidos. Para desmistificar isso, só tem proteína na carne, só tem proteína no leite, não é verdade. Você pode olhar meu vídeo lá, que aí eu não vou me estender aqui por causa da falta de tempo que nós temos que falar de outras questões aqui. Tem outros vídeos lá sobre comida, o mito do cálcio na proteína é um outro vídeo, e um que vai trabalhar um pouquinho o que nós vamos trabalhar hoje, que é do que é feito o leite, né, que foi o primeiro que eu postei. Né? Do que é feito o leite? Porque o leite é um mito e todo mundo acha que o leite é uma coisa assim, muito especial, uma fórmula secretíssima, e naquela fórmula tem coisas que só tem no leite da vaca. Mentira, não tem nada no leite da vaca, nadinha, que não tenha em alimentos de origem vegetal. Basta a gente saber quais são os alimentos que contêm aquilo. E pronto, está resolvido o problema. Mas todo mito, eu sou da geração mais enganada, mais longamente enganada. Porque quem está sentadinho aqui hoje com 20 anos, 27, 30, 32, 40, está sendo menos tempo enganado do que eu fui, que estou com 61. Né? Então, eu fui enganada durante 30 anos, pelo menos, que eu comecei a estudar essa questão, parei de comer carne faz 27, me tornei vegana há 17, então, até eu parar de comer carnes, eu fui enganada. Quando eu parei de comer carnes, eu já tinha lido muito sobre a proteína da carne, a desnecessidade, como diria o Gilberto Gil, né? É desnecessário. Então, é desnecessário comer proteína buscando na carne do animal. Por quê? Se eu encontro na carne, no leite ou nos ovos essa proteína, só encontro ali porque eu entupi o animal de comida vegetal. Então, por que eu vou dar 80, 90% de todos os cereais cultivados hoje na terra são para botar no corpo dos animais, para depois matar os animais, para depois retirar as proteínas prontas, sintetizadas do corpo deles? Como se o nosso corpo fosse idiota, imbecil, e nós tivéssemos sido um design atrofiado. Né? Então, o nosso corpo não pode fazer a síntese de 12 aminoácidos para formar os 20. Então, a gente tem que comer os 20 aminoácidos, a cadeia de anéis dos 20 já fechadinha. Ora, o meu corpo é mais estúpido do que o corpo de uma vaca, de uma porca, de uma ovelha, de uma cabra, que come grama. E da grama que come, faz toda a proteína que está na carne dela. Tem uma coisa estúpida, não é no meu corpo, é na minha mente, se eu acredito numa coisa dessas. Então, são mitos criados sobre a nossa dieta, que nós passamos, sem maldade nossa, mas nós passamos 10, 20, 30 anos sem questionar nenhum desses mitos. Porque ninguém nos passou uma dúvida sequer sobre eles, nem médicos, nem nutricionistas, nem professores, nem pai, nem mãe, nem avó, nem padre. Nunca foi questionada a dieta, nunca. Em nenhuma igreja se questiona.
e os que não comem animais, os vegetarianos, é pela espiritualidade. É porque comer animais é o sangue, é impuro, é pecado matar um animal, então eu não vou comer animais porque eu sou espiritualizado. Né? Então, é pela espiritualidade, nunca pelo questionamento nutricional, da verdade nutricional, ou da mentira desnutricional, plantada pelo agronegócio, que nós fomos engolindo sem maldade, por não termos ninguém nos ajudar desde a infância a desconfiar que como é que uma vaca pode pesar 400 ou 600 quilos, como é que um porco pode pesar, quando adulto, se ele não for morto aos 140 dias, como os 120 porcos acidentados ali em São Paulo, aqueles porcos ali têm 100 quilos apenas, porque eles só viveram 140 dias. Esse é o tanto de vida em que eles enchem esses animais de comida para a carcaça deles pesar 100 quilos. Porque 100 quilos é o peso de cada copo de plástico que entra na esteira da morte. Porque eles matam os animais como se fossem copos descartáveis, né? Mas esse animal pode viver de 9 a 16 anos e não apenas 140 dias. Portanto, 5 meses. Chegou a 100 quilos com 5 meses. Se não for morto agora, cada animal daquele vai chegar até a 600 quilos. Então, quem socorreu os 120 porcos não sabe o que vai gastar de comida por 10 ou 15 anos. Não tem noção. As pessoas não têm noção. E o que vai ter de dejetos desse porco para ser recolhido. É inviável, né, manter esses animais todos, por exemplo, salvá-los da morte e mantê-los em santuários. Não tem possibilidade. Porque se aos 100 quilos eles comem o que comem, aos 600 quilos eles comerão 6 vezes mais. E defecarão 6 vezes mais. E urinarão 6 vezes mais. Para terem uma ideia, aqueles porcos salvos ali, eles defecam nos últimos dias de vida, até chegar na esteira da morte, o equivalente a 3,5 humanos por dia. Então junta todas as fezes de quase 4 humanos, fezes e urina, aquele volume é só de 1 por dia. E ele só tem 100 quilos. Agora imagine mais 6 vezes esse peso, que significa mais 6 vezes comida ingerida. Então, é uma devastação ambiental criar animais para o abate, além da dor, da devastação emocional que nós causamos à vida desses animais. Porque eles são sencientes como nós. Eles sofrem dor, pavor, medo, tristeza, depressão, irritabilidade, nervosismo, ansiedade, pânico, exatamente as nossas emoções. Exatamente as mesmas. Não necessariamente pelas mesmas razões que nós temos essas emoções, mas por razões que no organismo deles, no cérebro deles, desencadeia e dispara essas emoções. Então vamos seguir um pouquinho aqui. Aí temos então galactofilia, esse apego, esse vício do leite, galactogenia, aquilo que é originado a partir do leite. Então amanhã nós vamos falar da galactogenia, as doenças e mazelas originadas do leite. A galactocaquia, que eu não fiz, é o capítulo que eu prevejo fazer. Se eu fizer uma segunda edição do galactolatria, aí eu vou incluir um capítulo sobre as fraudes no leite, não a contaminação, porque o leite todo consumido hoje é totalmente contaminado. Então, temos que distinguir a fraude da contaminação. Então, não existe leite limpo. Todos os leites são contaminados hoje, todos. Contaminados de sangue, de pus, de antibióticos, de pesticidas, de metais pesados, todos os biocidas usados na lavoura de soja, de milho, que é a ração desses animais. E quem come leite, come queijo, está comendo todos esses resíduos e não sabe. Porque o leite branquinho, ele ilude o olho. Você olha para aquilo branquinho, está acostumado a consumir aquilo desde criança, e você tem a ilusão de que você está comendo uma coisa pura porque é branca. Você está comendo grande contaminação, mas não sabe, não tem ideia. Então, a galactocaquia do grego, né? Caquia é impureza, sujeira, perversão. A galactolatria, que é a idolatria, né? A galactomania, que é o vício do leite, né? Então isso a gente vai explicar um pouquinho amanhã, porque o leite é tão viciante. E por fim, a galactopoese. Então hoje eu vou trabalhar um pouquinho a galactopoese do grego, que é a constituição do leite. Como é que o leite é feito, do que ele é feito, o que entra dentro. Então esse é o tema de hoje. Leite materno.
Então vamos com a primeira tese. O leite materno, não importa que mãe é esta que dá o leite, se é uma porca, uma cadela ou uma mulher, não tem diferença. O leite materno ele é apropriado e feito sob demanda para nutrir, permitir o crescimento e a manutenção do organismo daquele bebê, daquela gestação. O leite de uma mulher que tem o seu primeiro filho, o seu segundo filho, o seu terceiro filho, se fizer um exame laboratório da composição do leite do primeiro filho que ela amamentou, do quinto filho que ela amamentou, este leite não será igual um ao outro. E tem mais ainda, o leite da primeira mamada do bebê na madrugada, a última mamada antes de dormir, se fizer no laboratório o exame do primeiro leite, da primeira mamada e da última, não tem dois leites exatamente iguais. Então veja, o leite é produzido dinamicamente no corpo da fêmea ao longo do dia para atender especificamente a demanda daquele bebê mamão. Como é que o corpo da mulher, ou da égua, ou da vaca, ou da ovelha, sabe qual é a demanda daquele bebê naquele dia ou naquela mamada? Quando o bebê põe a boca no mamilo ou no teto, né, chamamos mamilo para a ponta do seio da mama de uma fêmea humana. Chamamos teto para a ponta do seio, né, mais compridinhas, em fêmeas de outras espécies. Então, quando o bebê põe a boca na ponta do mamilo, ele põe a boca cheia de saliva. Na saliva dele, ele passa para dentro do corpo da mulher ou da fêmea, da mãe dele, as informações nutricionais do que ele está necessitando para o corpo dele naquele dia. É pela saliva. A saliva entra no mamilo, entra na circulação sanguínea da mulher, vai até o cérebro, a mulher não sabe de nada. Deus o livre, se nós nos metêssemos nisso, nós atrapalharíamos, porque nós íamos começar a mexer na composição. Ah, mas eu acho que o meu bebê está meio magrinho, então vou meter mais açúcar ali no meu leite. Não, a gente estragaria tudo. Não. É a saliva do bebê que passa informação para o corpo da mãe. Essa informação vai na primeira mamada do dia até a última mamada. E o corpo da mulher, e da vaca, e da égua, e da porca vai produzindo leite sob demanda do bebê. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Fantástico. Ninguém imagina o mistério que é essa comunicação de um organismo recém-nascido com o organismo no qual ele esteve instalado, no caso dos bebês bovinos e humanos, por 9 meses. Então, quando nasce, quando sai do útero, é cortado apenas a nutrição sanguínea. Mas não são cortados todos os fios que ligam uma mãe ao seu filho. Se cortassem todos os fios de comunicação entre o corpo da mãe e do bebê, esse bebê não teria condições de sobreviver. Então, tem fios e fios sensíveis que permitem a comunicação permanente inconsciente. Não é da ordem da consciência. É da ordem da natureza animal. Da natureza de todos os seres que possuem alma, que possuem espírito. E todos os animais são dotados de alma. Não estou dizendo que a alma deles tem a mesma configuração da nossa. Aliás, eu nem sei qual é a configuração da nossa alma. Eu nem sei se temos. Mas se nós temos alma, os animais todos a têm. Não há diferença nenhuma entre nós e eles. Então, há fios de comunicação. E o primeiro fio material que se mantém em comunicação é o fio da secreção da boca do bebê com a secreção do mamilo, do seio da mãe. Esse vínculo acontece cada vez que o bebê mama. Cada vez o corpo da mulher recebe o telegrama. Estou precisando de mais proteína, estou precisando de mais lactose, estou precisando de mais cálcio, estou precisando disso. Na próxima mamada, o corpo da mãe produziu aquilo. Ou a mãe termina de dar a mamada e se lembra de comer não sei o que, né? Ah, eu tenho que comer morango. Ah, mas estou com uma vontade de comer morango. Ah, mas estou com vontade de comer uma laranja lima. Aí a mulher, já na gravidez, tem uns desejos esquisitos, né? Que são carências, deficiências nutricionais. Na amamentação também, de repente a mulher termina de amamentar, dali 15 minutos ela se lembra de comer uma coisa, faz tempão, ela nunca mais pensou em comer couve. Ah, eu estou com vontade de comer couve, eu não quero comer couve. Ácido fólico, cálcio, ferro. Ainda mais magnésio, sem o qual o leite não é fixado nos ossos. Então ela vai lá e come couve. Aí eu já me deu vontade de comer couve.
alface. Aí me deu vontade de comer alface, lembrei até de alface, não sei o que ele tem, comendo alface, mas faz disso que eu só como alface. Cheio de vitamina C, cheio de um monte de coisa, cheio de calmante no alface. Né? Então, são coisas que se faz intuitivamente, sem prestar muita atenção. Mas é assim que funciona a vida de um bebê, da nossa e das outras espécies. Nós temos então, no leite, falei ontem já, né, o sangue é vermelho porque o oxigênio das células do corpo do embrião e do feto dependem do sangue da mãe para serem oxigenadas. Quando sai do umbigo, sai do cordão umbilical, não tem mais passagem de oxigênio, o oxigênio está entrando pelo pulmão do bebê, então dispensa a hemoglobina, portanto o sangue que ele continua agora ingerindo pelo sistema digestório é branco, não precisa mais ser vermelho, porque a parte da hemoglobina, que vai reter o oxigênio e oxigenar as células, já está feita pela respiração do próprio bebê e pelo sangue dele, que já é independente, já tem a circulação dele. Mas continua, então, agora a ter que digerir no estômago uma coisa que antes não era digerida no estômago. Já foi digerido no corpo da mãe, transformou em sangue, e só o sangue circulava pelo corpo do embrião e do feto. Agora, fora do corpo, é preciso digerir o alimento que virá. Então, a mulher já comeu, a fêmea já comeu, já digeriu o alimento, já transformou em leite. Agora, esse leite não vai entrar no sangue, na veia, vai entrar no estômago. E ele tem uma composição que ele precisa ser completamente desmanchado dentro do corpo do bebê e ser redesenhado dentro do corpo do bebê. Então, esse desmonte, uma das coisas mais importantes é o desmonte do açúcar que está nesse leite. Porque o açúcar é o que vai manter o cérebro do bebê vivo. O nosso cérebro funciona com duas coisas, que vocês vão entender por que eu vi isso nas coisas tipo sorvete, torta, né? Gordura e açúcar. Então, o nosso cérebro, a base material dele é gordura, é sebo. Por isso que a gente brinca com as pessoas que são muito estúpidas ou se fazem de bobas, né, para irritar a gente. Mas ela tem muita massa branca no cérebro e pouca massa cinzenta. Muita massa branca é banha, só tem banha lá no cérebro, né? Não tem nada, é uma gelatina quase. Então, o cérebro se alimenta de gordura. E o segundo alimento nutricional de energia das células do sistema nervoso central e do resto do corpo também é glicose. Então, sem gordura e sem glicose, não há manutenção da vida, não há temperatura no corpo, não há a temperatura ideal, o equilíbrio homeostático não é capaz de ser formado, não há atividade celular de nenhum tipo de célula. Então, nós estamos continuamente precisando, primeiramente disso, para manter o cérebro vivo, precisa gordura e precisa açúcar. Bem, nós vamos ver em seguida a composição do leite, como ele é forte nessa composição. Mas aqui vamos trabalhar um pouquinho o açúcar do leite, que é a chamada lactose. Então tem duas palavras muito parecidas, que é muito fácil de a gente se confundir. Então, pensem bem sempre, a matéria a ser digerida vai ter o nome de lactose. E a enzima que vai digerir e quebrar essa lactose, as duas moléculas de açúcar que formam a lactose, ela é um diglicerídeo. Então ela tem duas moléculas, uma de glicose e uma de galactose. Então, para separar a glicose da galactose, precisa ter a enzima chamada lactase. Então, lactose é o açúcar e lactase é o que tem que ter no nosso intestino, principalmente, né, para desmontar as duas moléculas, separar uma da outra. Porque se não separa elas não podem ser convertidas em energia no interior das células. Então, elas não entram juntas na célula. Lactose não vira gasolina nas células. Então tem que quebrar a lactose, glicose de um lado, galactose do outro, e aí então nós temos possibilidade de a insulina vir, fazer o seu trabalho sobre a glicose, e aí esse desmonte que a insulina faz, é que faz com que essa energia siga para a célula, para ser queimada na célula como energia. A galactose, que é a outra parte do açúcar do leite, ela vai ser desmontada, digerida com a enzima GALT, G-A-L-T. Então, deficiência em lactase e deficiência em enzima GALT levam à incompetência, à impossibilidade digestória do leite. Lactase é uma enzima que só existe no sistema digestório de mamíferos. Então, é uma enzima
enzimas são proteínas com funções muito especializadas. Eu gosto de pensar que elas são doutoras. Um doutorado, você faz uma tese sobre um assunto. Você vira super, hiper estudado naquele assunto. Mas aí, se o seu colega está fazendo uma tese dele em outro assunto, você não sabe nada da tese do colega. Então, as enzimas mais ou menos são assim, uma não substitui a outra. Então, na verdade, são mais de 5.000 enzimas, das quais não se tem ainda notícia e conhecimento qual é a função especializada de cada uma delas. Só de umas poucas a gente sabe a função. Então, vou dar alguns exemplos. Lactase, a enzima da digestão do açúcar do leite. Lipase, a enzima que vai ajudar a digerir os lipídios, as gorduras. Protease, a enzima que vai digerir as proteínas. E assim nós temos umas que a gente conhece a função e outras a gente não conhece. Então, da lactose a gente já conhece bem. Esse açúcar está presente no leite de todas as fêmeas, menos das focas, leoas marinhas e morsas. São as únicas mamíferas que não produzem o açúcar no leite. Todas as outras fêmeas secretam leite carregado de lactose. Não é? Essas 3 fêmeas são 3 espécies aquáticas, né? São seres que vivem na água e elas não produzem a lactose, o açúcar do leite. Então aqui já começa a diferença. Então leite não é uma coisa assim igual para todo mundo. Agora aqui não sei se vocês conseguem ver. Aqui nós temos 2 colunas mostrando a quantidade de calorias de origem proteica no leite de diferentes espécies. E o objetivo da presença dessas calorias, não é, no leite dessas espécies. Então veja que quanto maior a quantidade de calorias de origem proteica no leite, maior o tempo de crescimento e dobramento de peso do animal. Quanto menor a presença de proteínas no leite, maior o tempo que aquele animal levará para crescer e chegar no tamanho adulto de sua espécie. Então vocês podem olhar, o animal que menos tem proteínas fornecendo calorias no seu leite é a mulher. Porque o objetivo dessas calorias é permitir que o corpo do bebê desenvolva rapidamente. O bebê humano não nasceu para ter um corpanzil bovino, não nasceu para ter um corpanzil de elefante, não nasceu para ter um corpanzil, um pescoço de girafa. Então a coisa que menos interessa no ser humano é o tamanho. A estrutura esquelética do humano é uma estrutura pequena comparada com esses grandes mamíferos. Nós somos dos mamíferos mais ou menos intermediários entre os grandes mamíferos e os pequenininhos, os ratos camundongos, os hamsters, né, os mamíferos menores. Então vejam ali a tabela. A segunda fêmea que fornece já o dobro, um pouquinho mais do dobro de proteínas no leite, de calorias de origem proteica, não é calorias de origem da glicose, do açúcar, e sim da proteína, é a égua. Enquanto o bebê humano leva 180 dias para dobrar de peso, então se o bebê nasce com 4 quilos, 3 quilos, ele vai levar 6 meses para chegar a 6 quilos, o humano. Por isso no leite da mulher não tem tanta caloria de origem proteica, porque o objetivo não é fazer um bebê humano ter 12 quilos e 1 metro de altura no primeiro ano de vida, porque o cérebro dele não tem condições de acompanhar esse desenvolvimento imenso da carcaça. Ele vai ter um corpo grande, mas o cérebro dele ainda está aprendendo os movimentos mínimos de deslocar-se no espaço, ter a percepção de figura e fundo, né, que os bebês não enxergam o fundo e a figura, tanto que se eles forem descer aqui esse degrau, eles descem reto, como se fosse plano. Esse degrau aqui, eles não têm a percepção do olho, do desnível. O fundo, a percepção da visão que vai dar o fundo, que é uma coisa fundamental, perceber o fundo dos objetos que nos cercam quando nos deslocamos no espaço. Então, é possível que o bebê vá e ele está andando contra essa parede e ele bata com a carinha ali na parede, porque o olho dele, a visão ainda não está pronta. Porque o cérebro dele ainda não tem todos os neurônios e não fez ainda todas as sinapses para ter a visão de fundo, de perspectiva. Então, o que acontece? A coisa menos importante para um bebê recém-nascido humano é ganhar tamanho.
Porque se ele tiver 1 metro de altura com 1 ano de idade, eu vou tratar uma criança de 1 metro de altura como se ela tivesse 5 ou 6 anos. Vou ter a expectativa de um cérebro humano de 5 ou 6 anos. Vou começar a estabelecer uma conversa com essa criança de 5 ou 6 anos. Vou começar a contar coisas para essa. E um bebê de 1 ano, você começa a estabelecer conversas e contar coisas, ele não vai ter compreensão, porque ele nem sequer domina a língua materna. Então precisa de palavras, precisa de conceitos, precisa de experiência, precisa de finalização da formação do cérebro. Os bebês humanos nascem com o cérebro incompleto. Por isso leva tanto tempo a se tornar adulto. Nós levamos 17 anos para completar a maturidade cerebral, portanto, neuroesquelética, de conseguir se mover no mundo sem se machucar os outros, sem destruir nada. Então, a terceira, na escala, o animal que já aumentou 3 vezes a quantidade de calorias vindas da proteína do leite é a vaca. Agora veja, enquanto o humano leva 6 meses para dobrar de peso, o bezerro dobra de peso em 47 dias, portanto 1 mês e meio. Então ele tem que ter mais proteínas, mais calorias para crescer rapidamente. E assim nós vamos sucessivamente. A cabra tem 17% das calorias na origem proteica do leite da cabrita. Né? E o cabritinho dobra de peso em 19 dias, não precisa nem de 1 mês. E assim nós vamos na escala. A cadela, 30% das calorias estão no leite a partir da proteína do leite da cadela. Um cachorrinho vai dobrar de peso em 8 dias de vida. A gata, 40% das calorias do leite dela vem das proteínas. Vai fazer o gatinho dobrar de peso em 7 dias. E o rato, 49% das calorias vem das proteínas do leite da ratazana. E o ratinho dobra de peso em 4 dias. Por que essa dobrada de peso num tempo cada vez menor? Né? Poucos dias. Por quê? Isso tem a ver com o tamanho do corpo e a incapacidade do animal se defender sendo muito miudinho, que aí quando ele ainda está muito miudinho, a mãe está por perto, mesmo as ratazanas, os camundongos, a mãe está sempre por perto com a familhinha, onde os pequenos vão, a mãe está protegendo. Né? Então tem a ver com o tamanho do corpo e a incapacidade do animal de sobreviver no espaço, e tem a ver também com... fugiu a segunda coisa, daqui a pouco. É que hoje eu estou trabalhando desde as 10 da manhã. A Susanne falou de separar. Agora bem, com a longevidade do animal. Então, 2 coisas: o tamanho do corpo para se defender sozinho e o tempo de vida. Então, por exemplo, os ratos vivem no máximo 4 anos. Veja que na escala ali, são os que mais dobram de peso em 4 dias. Porque o tamanho, a utilidade da vida, o prazo de validade é muito curto. Então, quanto mais curto o prazo de validade de uma vida, de uma espécie, mais rapidamente os filhotes dessa espécie vão dobrar de peso, que é para se tornarem adultos logo. Um rato se torna adulto aos 6 meses de idade. Ele já pode se reproduzir. Já pode fazer um filho, já pode engravidar de um filho, né? Enquanto que nós nos tornamos adultos realmente, nem sei se 17 anos já se torna adulto, a gente ok, já faz muitas coisas com 17 anos, mas a maturidade mesmo é um pouquinho mais, né? Fazer um filho aos 17 anos já é bem grave, né? Principalmente porque vai sobrar para o pai e a mãe, né? Desse progenitor, né? Ele não vai ter condições de manter essa criança nem de cuidar devidamente, porque ele ainda está em processo de ser cuidado, né? Que nós somos uma espécie que temos que desenvolver muito os recursos simbólicos, a linguagem abstrata, a capacidade de criar coisas, objetos que não existem na natureza. Então a nossa espécie, ela demora mais tempo para maturar, porque o que é pedido dela, o que é exigido de cada um dos bichos da nossa espécie é muita coisa para um cérebro só. A gente pensa que não é, mas é muito. Então precisa o cérebro ter mais tempo, mais experiência para ir formando os arquivos básicos, a partir dos quais depois essa mente pode criar simbolicamente alguma coisa, né? Criar uma literatura, criar uma poesia, pintar um quadro, criar uma performance, criar um computador, desenvolver um modelo, um protótipo, um design. Isso é tudo criado da mente. Então, para nós, a nossa espécie, a coisa mais importante é como é que nós vamos alimentar o nosso cérebro para termos saúde
e podermos atender a expectativa da nossa espécie em relação a nós. E não ter um corpãozinho imenso, hiperproteizado, hipercalorizado, hipercalcificado, hiperglicolizado e um cérebro inútil, até por conta desse hiper, vai tornando incapaz a atividade mental, vai dificultando muito. Então, já falei, cada espécie secreta o leite na fórmula perfeita. E aí nós vamos entrar já aqui um pouquinho no mito, né? Então, veja, precisamos do leite de vaca, depois desmamamos da mãe, já temos toda a arcada dentária, que é a arcada dentária posta, é o sinal de que dispensamos o leite. Não precisamos mais obter os nutrientes a partir do leite. Precisa vir pronto. Eu posso mastigar as comidas do meu ambiente natural e a partir delas obter o quê? Exatamente o que está no leite. Proteínas, gorduras, açúcares, vitaminas e minerais. Tudo que está no leite é composto pela comida que foi dada para a vaca ou para a mãe humana. Não é uma coisa extraordinária. Extra, é outra coisa, de outra ordem. Não é uma síntese de nutrientes. Então, quando eu tenho todos os dentes formados, é o momento em que, ao redor do planeta, em todas as etnias, começa a diminuir ou cessa totalmente a produção da lactase. Então, veja, não ter a lactase, ser intolerante ao leite, não é uma deficiência, é uma eficiência evolutiva. Significa que o organismo amadureceu para dispensar completamente o peito da mãe. E se eu dispenso o leite, que é da minha mãe, do corpo do qual eu fui formado, com o sangue dela, por que eu vou mamar agora no teto de uma vaca? Que não tem nada a ver com o meu corpo, com o meu sangue. Mas é isso que nos ensinaram, e é isso que nós ensinamos para os filhos e para os netos. Tudo sem nunca pensar na lógica, que nós somos a única espécie que continua mamando depois de ter todos os dentes. E mamando na teta da mãe dos outros, de outras espécies, nem de outras mulheres, que aí tá bom, a mulher morreu, o bebezinho ficou ali, aí tem uma vizinha, uma tia, uma prima, uma amiga que está cheia de leite, dá o leite para aquele bebê humano, ok, é um caso, uma exceção. Não, nós tornamos regra, que quando botamos os dentes, nossa mãe secou o leite, agora Deus o livre sobreviver sem leite, isso não existe. Então nós temos agora que nos atracar, botar uma vaca pendurada no teto da cozinha e ficar mamando no teto da vaca o tempo todo. É isso que nós fazemos, alegoricamente, né? Cada um tem uma vaca pendurada no teto da cozinha, como se não tivesse aquela vaca ali, que na verdade é a caixinha de leite na porta da geladeira, a pessoa estaria desnutrida. Quem que inventou essa história e contou para nós? Lemos muito livros infantis e não lemos ainda os livros dos adultos sobre a dieta, né? Então veja, aqui só para ilustrar, espécies enormes, absolutamente herbívoras, elefantes, rinocerontes, girafas, hipopótamos, cavalos e bois. Ora, se na natureza, quando não se dá nenhuma ração para esses animais, não é o caso das vacas agora trancadas que só come ração artificial, né? Se a vaca tem cálcio na carne dela ou no leite, de onde é que ela obteve o cálcio? Da planta que ela comeu. Se ela está pastando, aí, de onde é que a planta fez, como é que a planta sabe fazer o cálcio? O meu corpo não sabe. Cálcio não é feito por nenhum animal. Não existe cálcio sendo fabricado por animais. Não existe cálcio fabricado por plantas. O que a planta faz é sugar o cálcio da terra, onde ela está fixada, para ela poder formar a estrutura dela, que não é óssea, mas é uma estrutura firme. Então, nós temos a coluna dorsal, que é isso que nos mantém de pé, senão a gente teria o formato de uma gelatina, né? Andaria feito uma massa, como tem os filmes de ficção e terror, né? Aqueles seres que não tem coluna, não tem, né? São aquelas bolhas assassinas, né? Então, mais ou menos, nós seríamos isso, gelatinosos. Ora, o que nos dá a verticalidade e a firmeza do corpo, toda essa massa corporal, os órgãos todos pendurados aqui, pesadíssimos, nossos órgãos digestórios pesam muito em relação ao resto do corpo. O que nos mantém em pé? A coluna vertebral.
A mesma coisa acontece nas plantas. A planta capta o cálcio que está na terra para formar a sua coluna vertebral, para ter um pé de couve, um pé de alface, um pé de rúcula, um pé de brócolis, um pé de couve-flor. O que forma o pé firmezinho? O cálcio. Aí por que nós vamos plantar 30% das áreas mais férteis do planeta para ter cálcio nas plantas, para a gente dar essas plantas para 70 bilhões de animais comerem, para depois a gente comer o cálcio do leite delas, quando isso implica uma devastação imensa da vida dos animais, que nós vamos depois matar, todas essas vacas usadas para extração do leite são mortas, porque nós queremos o cálcio, porque sem o cálcio do leite nós não sobrevivemos. Não, o cálcio não é do leite. O cálcio é das plantas que foram dadas à vaca de comer. Então, cálcio não é produzido no corpo dos animais nem das plantas, cálcio é absorvido pelas plantas que, comidas pelos animais, separam de novo na digestão o mineral que não é desmanchado, porque cálcio e ferro a gente não digere, não tem digestão, a gente engole, separa do resto da matéria onde ele está, o ferro, o cálcio está presente, depois ele é absorvido, né? Vai pelo sangue e vai ser absorvido onde é devida a absorção. Então todo o cálcio que nós consumimos de origem animal tem origem nas plantas, não tem origem no corpo do animal. Então é um absurdo, é ilógico destruir tantas vidas animais, destruir o planeta, desviar toda a água do planeta, que a água está sendo desviada toda para o cultivo, a produção da vida curta e a morte infernal de 70 bilhões de animais. Nós somos 7 bilhões de humanos. E nós temos que destinar a água do planeta para esses 70 bilhões de animais. E não é pouca água. Nós vamos ver em seguida do que precisa 1 litro de leite, quanto de água precisa. Então isso aqui para desmistificar que cálcio e proteína são obtidos comendo carne ou leite. Elefantes não comem carne nem leite, hipopótamos não comem carne nem leite, girafas não comem carne nem leite, bois não comem carne nem leite, cavalos não comem carne nem leite. Por que nós somos mamíferos desse tamanho atrofiados? Por que haveria uma atrofia no nosso metabolismo? Então nós teríamos que comer carne e leite para obter proteína e cálcio. Tem uma história mal contada aí. Diferença na composição de leites da mulher e de vaca. Agora eu deixo as outras fêmeas de lado, porque seria um curso só sobre a especificidade das outras fêmeas, porque é do leite de vaca que nós dependemos. E nós dependemos do leite de vaca porque 83% de todo o leite retirado no planeta é retirado de vacas. Não vou ter que desdobrar muito, não, deixa lá, continuar eu acho. Então, de todo o leite retirado de fêmeas para consumo humano, a maior parte é do leite de vaca, 83%. Em seguida, ao de vaca, vem o leite de búfalas, já bem menor a quantidadezinha. Em terceiro lugar, vem o leite de cabras. Em quarto lugar, vem o leite de ovelhas. Em quinto lugar, vem o leite de camelas. Então, essa é da grande pizza. Aí vocês podem imaginar 83% isso tudo aqui da pizza. E aí o resto, búfala, cabra, ovelha, camela, dá um tantinho assim da pizza completa, né? Depois eu encontro a imagem e mostro para vocês ali. Mas o que interessa agora é diferença na composição dos leites de mulher e de vaca. Então vamos ver. Proteína, gordura, carboidrato, fósforo, lactose e sódio. Então só alguns itens que entram nessa composição. E a diferença entre 250 ml de leite de uma fêmea, a mulher, 250 ml de leite da outra fêmea, a vaca. Então nós vamos ter 1,1 grama de proteína por 250 ml do leite da mulher. Vamos ter 4 gramas de proteína por 250 ml do leite da vaca. A razão pela qual temos 4 vezes mais proteína, já disse, é porque o bezerro tem que dobrar de peso em 47 dias. E boa fonte de calorias são as proteínas do leite da vaca para o bezerro, dobrar de peso. Gordura. Então nós já temos uma desproporção de 1 para 4, um excesso de proteína no leite bovino
de 1 para 4, comparado com o leite da mulher. Esta proteína aqui é do primeiro leite depois que a mulher pariu. Passados 3 ou 4 dias, este mesmo copo de leite da mulher não chega a ter 1 grama de proteína, baixa para 0,9. Menos de 1 grama. Tá? Porque, repito, a coisa que um bebê recém-nascido humano menos precisa é caloria proteica para crescer de tamanho, imediatamente. Ele precisa manter o cérebro vivo, então ele vai precisar de gordura e açúcar, que são as duas coisas mais importantes nesse primeiro momento. E um pouco de cálcio, obviamente, porque as células mantêm a sua atividade, os neurônios também, a partir do cálcio. Né? O cálcio é uma fonte de energia para as células. Gordura. No leite da mulher, então veja o que eu disse, vai precisar de mais gordura, bebê humano, porque o cérebro não está pronto, tem que continuar crescendo. E boa parte do cérebro é feito de banho, é graxa. Então precisa, a mulher vai secretar mais gordura do que o leite da vaca, 4 gramas por 250 ml. Enquanto que a vaca vai secretar 3,5 gramas por 250 ml. Carboidratos. Como eu falei, os dois alimentos do cérebro são gordura e açúcar. Aí nós vamos ter 9 gramas de carboidrato por 250 ml de leite feminino, de mulher, e vamos ter apenas metade dessas calorias de carboidrato no leite da vaca. Então, quando eu dou leite de vaca, eu estou dando proteína demais, que é para o corpo crescer, e estou dando gordura ou energia de menos, carboidrato de menos, que seria a alimentação que manteria o cérebro bem ativo. Então eu estou dando uma coisa demais que não importa, que é fazer o corpo grandão, e estou privando o bebê humano de outra coisa que importa, que é manter o cérebro dele cheio de energia, porque o cérebro continua crescendo depois que ele nasce, para formar a audição, para formar a visão, para formar o olfato, que ele não tem dentro do útero, ele tem o palato já bem desenvolvido, o gosto, porque ele fica comendo a água, o líquido amniótico, então ele já tem um pouco do sabor, do sal, disso, daquilo, mas ele não tem ainda o palato totalmente formado, ele não tem o tato ainda totalmente formado, embora no útero seja um dos órgãos mais ativos, é o do contato com a água, com a parede da barriga da mãe, com os outros órgãos digestórios que estão por ali em volta. Então o bebê já tem bastante percepções táteis, mas ele não tem visão, ele não tem audição desenvolvida, porque ele não tem ainda o aparato neurosensorial para essas habilidades cognitivas, né? Fósforo. Aí nós temos, em um copo de leite de mulher, 18 miligramas de fósforo. E, no mesmo copo de leite de vaca, 97 miligramas de fósforo. Já vou falar qual é o probleminha do fósforo em seguida. Temos lactose, agora chegamos ao açúcar. No leite da mulher tem 18 gramas de açúcar por 250 ml. No leite de vaca tem 11 gramas de açúcar. Quer dizer, tem 7 unidades a menos de açúcar, que é importante para manter o cérebro ativo, vivo. E o sódio. No leite da mulher tem 16 miligramas de sódio. E o da vaca tem 118 miligramas de sódio. Quer dizer, nós bombamos o recém-nascido humano com sódio, nós bombamos com proteína, nós bombamos com fósforo. Aí pode falar, o fósforo é importante para fixar o cálcio nos ossos. É verdade. Só que a quantidade de fósforo, a desproporção que há entre o fósforo no leite da mulher e o fósforo no leite de vaca, e como o leite de vaca tem também 4 vezes mais cálcio do que o leite da mulher, então nós vamos ter esse tanto aí de fósforo e 4 vezes mais cálcio do que o necessário para a formação desse esqueleto. Quando tem fósforo demais junto com o cálcio no intestino, esse cálcio não vai poder ser assimilado. Ele impede, o fósforo se liga no cálcio, forma uma cadeia longa, e essa cadeia longa vai impedir que o cálcio seja fixado nos ossos. Então, embora seja necessário um pouco de fósforo para fixar o cálcio nos ossos, como é necessário magnésio, o leite da vaca contém fósforo excessivo para ser fixado o cálcio no osso humano. Embora não seja excessivo, para fixar o cálcio no osso bovino. Por isso eu repito, os nossos bebês não são bovinos, são humanos. E o único leite apropriado para bebês humanos é o leite da mulher, da mãe desse bebê.
Semissólidos no leite. Agora nós vamos entrar na parte que já tem a ver com o que é dado ao animal para comer. Então, a foca produz um leite que 68% dele é o cremoso, é quase como um requeijão. A consistência do leite de foca é semelhante à do requeijão. Tá? Então, 68% do leite é semissólido. A ursa polar, 43% do leite é semissólido. Veja que são animais que estão em sistemas muito frios, tanto a foca quanto a ursa. Então precisa ter mais calorias concentradas, mais proteína, mais gordura, porque senão esse filhote não vai ter o equilíbrio térmico nessas águas geladas. Agora nós viemos para a vaca e para a mulher. É a mesma proporção. Então, que proporção é essa? Você pega 1 litro de água, 1 litro de leite, e você vê que de 1 litro de leite, 85% é água. Quando você compra 1 litro de leite, você está comprando 850 ml de água. Apenas 120 a 150 ml é matéria semissólida. Essa matéria semissólida é o que vai ser usado para fazer manteiga, queijos, iogurte e ghee. Ghee, para quem não é do mundo da yoga ou da medicina ayurvédica, é um óleo extraído depois da manteiga feita. Essa manteiga é levada à fervura e, por fim, depois dela ferver, ela libera o óleo do leite. Esse óleo, então, é catado, é colhido e esse óleo apenas é usado. Não é ingerido toda a outra parte, a proteica do leite realmente não é ingerida. Agora nós vamos para a quantidade de leite que é necessário para se produzir um copo de leite. Aqui está o de vaca, a quantidade de cálcio ainda, que eu estava devendo lá naquela tabela que não tinha. Um copo de leite tem então 210 miligramas de cálcio e o de vaca, e 167 miligramas de fósforo, 30% a mais do que o desejado para que o cálcio possa ser absorvido, fixado nos ossos. 1,5 litro de leite de vaca, isso leite chamado magro, que é o 3,5% de gordura, contém 942 calorias, 53 gramas de gordura, 210 miligramas de colesterol. Quando a gente come alimentos animalizados, é a única forma de comer colesterol, é comendo carnes, leites e ovos. O colesterol é produzido no nosso organismo, pelo nosso fígado, porque os tecidos nervosos, os tendões, toda a musculatura precisa de gordura. Boa parte, né, dessas matérias do nosso corpo, a base de produção e de sustentação desses tecidos é a gordura. Embora a gordura seja uma coisa mole e líquida, mas ela entra para o quê? Para não arrebentar, senão um tendão da gente arrebentaria. Qualquer movimento a gente faria estiramento. Então o que faz com que essas partes do corpo que são esticadas, ou a gente faz força, não arrebente cada vez? Feito um fio, uma corda de violão super puxada. É a gordura. Então, colesterol é importante para formar esses tecidos do nosso corpo. Entretanto, o colesterol que nós precisamos é um colesterol que o nosso fígado produzir para o nosso corpo. Todo o colesterol que nós ingerirmos a partir da alimentação animalizada, que é a única fonte de colesterol externo, é quando comemos produtos de origem animal. Porque comemos a carne do animal, os tendões do animal, os músculos do animal, que estão carregados de colesterol, porque fazia parte da constituição disso. Comemos colesterol quando comemos o leite de vaca. Comemos colesterol quando comemos a gema do ovo. Então, o colesterol é uma forma de gordura produzido no corpo do animal para atender as necessidades de gordura desse animal, daquele organismo. Quando a gente mata o animal e come, a gente está comendo o colesterol que era do corpo deles. Colesterol é gordura. Quando o nosso fígado entra em contato com a gordura externa que veio da comida, ele dispara e produz colesterol de novo. Então, por isso que o colesterol aumenta grandemente em quem tem uma dieta fundada nos laticínios, nos ovos e nas carnes. Porque além do próprio fígado fazer, se eu comer um abacate agora, meu fígado vai produzir colesterol.
pode produzir o LDL, que ainda se divide em dois, e pode produzir o HDL. O HDL é bom, a cadeia é longa. Ocupa o espaço nas artérias, impedindo que o LDL de cadeia curta, a acidificação, que é a gordura rançosa, colesterol rançoso, falar isso para os médicos, eles vão se arrepiar, mas é mais ou menos isso, a gordura rançosa. Então, impede que essa gordura rançosa se fixe no interior das artérias do corpo. Então, o colesterol bom é o HDL, porque ele ocupa o espaço nas artérias, não deixa que o colesterol ruim se deposite. Mas isso a gente vê melhor amanhã. Vamos seguir então. 714 miligramas de sódio, isso por 1,5 litro de leite de vaca. E 48 gramas de proteína. Agora, vocês podem me dizer, mas eu não tomo leite. Eu não tomo 1,5 litro de leite. Isso tá, eu botei no vídeo, né? Já falei ontem. Assim, você toma leite? Não, leite não. Ui, não suporto nem o cheiro. Mas queijo você come? Queijo. Iogurte você? Iogurte eu como. Manteiga você usa? Adoro legumes gratinados na manteiga. Sorvete você come? Sim, imagina. Come tudo do leite, mas não come leite. Porque a pessoa pensa que comer leite é beber um copo de leite puro. Muitas pessoas têm nojo do copo de leite puro. Mas está se entupindo disso ali. Por exemplo, em 120 gramas de queijo botado no sanduíche, tem tudo isso ali. Então, um sanduíche com 2 ou 3 fatiazinhas daquela bem fininha, né, que eles fazem para vender naqueles pacotinhos, um sanduíche tem tudo isso ali. Só o queijo botado ali dentro. 942 calorias. Imagina, isso aí quase a metade do que precisa por um dia de calorias. 53 gramas de gordura, 210 miligramas de colesterol, fora que o nosso corpo vai produzir, com o resto tudo de gordura que a gente comer. A carne é gorda, a linguiça é gorda, o presunto é gordo, o bolo, o biscoito tem gordura vegetal, tem gordura, eles têm gordura, o abacate, o coco, tudo que tem gordura, o feijão tem gordura, a lentilha tem gordura, grão de bico tem gordura, soja tem gordura, amendoim tem gordura, castanha tem gordura, todas as nozes têm gordura. Então, cada gordurinha que a gente come, o fígado dispara e produz colesterol, achando que se eu comer uma castanha, é porque eu estou precisando de colesterol, porque algum nervo meu vai estirar na próxima força. É assim que o corpo lê, né? E não é nada disso. Cálcio. Então, o leite de vaca é vendido como a melhor fonte de cálcio para os ossos humanos. Não é a melhor fonte de cálcio para os ossos humanos é o cálcio dos vegetais verdes escuros. Couve, brócolis, rúcula, couve de Bruxelas. Essas são as melhores fontes de cálcio. Por quê? Porque vem com uma combinação de magnésio que permite que esse cálcio entre nos ossos, que é o lugar devido para eles. E o pouquinho que não entrar vai circular no sangue para ir até as células servir como energia. Porque as nossas células também usam o cálcio como energia. Para elas ficarem firmes, precisa do cálcio. A função do cálcio é dar firmeza a alguma coisa. Mas a quantidade é mínima, do consumo pelas células. Então veja, o leite de mulher contém 1/4 do total do cálcio do leite de vaca. 300 miligramas por litro. E é melhor absorvido e fixado nos ossos humanos porque contém menos fósforo, maior teor de magnésio e menor teor de proteínas. E aqui vem a grande oposição entre cálcio e proteínas. Então mandaram a gente comer carne e leite para ter proteína e cálcio. Mandaram comer bastante queijo, todos os derivados de leite para ter bastante cálcio. E se esqueceram de contar para nós que quanto mais proteínas animais nós ingerimos, mais cálcio nós retiramos já fixado nos ossos. Mas isso também a gente vai trabalhar amanhã. Então essa é a grande enganação. A digestão da proteína animal, se eu ingiro para cada 1 grama de proteína animal que eu ingerir, vai haver um trabalho de desmonte do cálcio fixado nos meus ossos de 1,5 micrograma de cálcio eu perderei para conseguir digerir 1 grama de proteína animal. Então, em vez de o cálcio ser bom, aí eles falam assim, é uma dieta balanceada. Pode ver que se a palavra está em tudo que é lugar, siga uma dieta balanceada. Qual que é o balanço?
O balanço, eles não contam a verdade, que a palavra balanceado vem de duas coisas. Na carne, não tem cálcio. No leite, não tem ferro. Então, balanceado é você ter uma dieta que siga carne e leite, que aí você dá a proteína com uma matéria comestível e o cálcio com a outra. Isso eles chamam de dieta balanceada. Por quê? Os produtos animalizados ainda tem mais. Aí não tem fibra nenhuma. Produto animalizado não tem fibra. Se a pessoa só come proteína de origem animal, ela com certeza vai ter o intestino preso. Começa por aí. Vai usar o banheiro a cada 4 ou 5 dias. Porque não tem fibra. Na carne não tem fibra, no leite não tem fibra, no ovo não tem fibra. Fibra é celulose. Na alface tem fibra, na cenoura tem fibra, na maçã tem fibra. São alimentos de origem vegetal, são os que fornecem a fibra para nós. Que amanhã a gente vai ver também a importância das fibras na dieta. Então, um copo de leite de vaca contém 210 miligramas de cálcio, 167 de fósforo, 30% a mais, acho que eu voltei. Tá, já passamos. Agora, cálcio vegetal, isso que eu falei. Uma xícara de couve cozida contém 290 miligramas de cálcio. Então, você, mas quanto cálcio a gente precisa? Depende da quantidade de leite que o país produz. Quanto mais leite o país produz, mais ele quer vender leite, mais ele sobe a quantidade de cálcio prescrita para as pessoas ingerirem por dia. Por exemplo, os Estados Unidos prescrevem de 800 miligramas a 1 grama e 200 miligramas de cálcio por dia por pessoa. Que é o maior produtor de leite do mundo, e eles querem vender esse leite porque tem uma lei nos Estados Unidos que diz: todo leite que o produtor produziu e o consumidor não comprou, o governo tem que comprar do produtor. Aí, como o governo não quer gastar bilhões comprando leite excedente, ele paga propaganda para as pessoas comprarem leite, comprarem leite, comprarem leite. Então, eles subiram o nível de cálcio. A Organização Mundial da Saúde recomenda 400 miligramas por dia, por pessoa. Os Estados Unidos recomendam até 3 vezes mais isso. Por quê? Produzem muito leite, querem vender esse leite a todo custo. Então, essa história de quanto de cálcio a gente precisa, a resposta é: depende da quantidade de leite que o país produz. Se ele produzir mais leite e quiser desencalhar esse leite, ele vai botar a quantidade de cálcio lá em cima. Que é para você comprar queijo, comprar iogurte, né? E consumir isso tudo. Mas, repito, a Organização Mundial da Saúde bota 400 miligramas por dia. Né? A não ser que a pessoa esteja num estado de deficiência, tem uma anomalia, aí sim, aí entra um tratamento, vai fazer essa reposição, aí é diferente. Eu digo para preventivamente, uma pessoa saudável que está sustentando, mantendo o seu corpo saudável, não tem nenhuma patologia, né? Isso aqui vem para amanhã. Agora eu queria entrar um pouquinho. É muita coisa. A composição básica do leite. Então nós vamos entrar, veja, essa composição não é relacionada com as fraudes do leite, tá? Fraude é outra coisa, quando inserem mais alguma coisa estranha para ganhar volume, ganhar peso e vender e ter mais lucros. Esta é a contaminação natural de todo o leite servido hoje ao redor do planeta. Tá? Açúcar, antibióticos, cálcio, gorduras, gordura saturada, colesterol, hormônios, incluindo o FST, que é o hormônio recombinante bovino, um hormônio transgênico, né, feito a partir de uma bactéria, tirado do núcleo, inserido isso lá e depois injetado isso de volta no umbigo da vaca. Aí dispara a secreção do leite até 15% ou 20% a mais diariamente. Metais pesados, pesticidas, proteínas e pus. Essa é a composição normal do leite. Só que isso não vem na caixinha. Não vem na caixinha escrito. Composição. Ingredientes. Não vem. Devia vir, ó. Então você tinha que ter receita, Hormônio né? de crescimento insulínico. Tinha que ter receita. Então veja, no leite de vaca nós temos... Como? Você Tinha que ter receita para vender leite. Como? Tinha que ter receita, já que tem antibiótico, né? Isso, tinha que ter prescrição médica, né? Assinado e carimbado, porque às vezes eles prescrevem antibiótico, não assinam nem carimbam, né? Então veja, nós temos presente no leite
pelo menos 53 hormônios no leite bovino. Desses hormônios, alguns são similares aos hormônios do corpo humano. Entre estes, o absolutamente igual ao hormônio do corpo humano é o IGF-1, o fator de crescimento bovino insulino. Esse hormônio, que é baseado na insulina, ele é responsável pelo crescimento das células no nosso corpo. É responsável, portanto, pelo crescimento do bezerro. Em 47 dias ele tem que dobrar de peso. Então, é muito hormônio de crescimento. Agora, quando nós ingerimos o leite de vaca, nós estamos ingerindo esses hormônios de crescimento nessa proporção ali. Os níveis endógenos do IGF-1 num homem de... esse aqui vai cair, né? Então tá, 950 nanogramas por litro entre 20 e 30 anos. Aí nós temos mais desse hormônio de crescimento. E a metade disso acima de 60 anos. Porque acima de 60 anos não tem mais sentido ficar crescendo muito. E quando cresce muita coisa no corpo acima de 60 anos, geralmente é câncer. Né? Então não tem interesse nenhum em ficar crescendo nada. E esse é um hormônio estimulador do crescimento das células cancerígenas também. Tá? Agora vamos ver. Quando nós ingerimos um copo de leite de vaca, um copo, nós ingerimos a totalidade, o equivalente ao total da quantidade desse hormônio de crescimento presente num homem adulto. Homem, sexo masculino, adulto. Então, isso é o de hormônio de crescimento que cada pessoa está ingerindo sem saber quando come, por exemplo, 100 gramas daquele queijo que eu falei, que tem tudo aquilo lá, né? 1,5 litro de leite para fazer 100 gramas do queijo. Então, se um copo é 1/4 de 1 litro, então 1,5 litro de leite são 6 copos. Quando eu como 100 gramas do queijo no pão, eu estou comendo o equivalente de hormônio de crescimento bovino insulínico, o equivalente a 6 copos. Portanto, a 6 vezes a quantidade do hormônio naturalmente presente no corpo de um homem adulto. Para que eu vou querer tanto hormônio de crescimento? Esse hormônio, na maioria dos corpos, e é o que hoje acontece nos Estados Unidos, por causa do tem que tomar 1 grama e 200 miligramas de cálcio todo dia, então os norte-americanos consomem, o equivalente a 10 litros de leite por dia. Quando consome isso disfarçadamente, não é bebendo a água, né, o leite, é queijo, é iogurte, é sorvete, é tudo que é embutido, é manteiga, eles estão consumindo por 1,5 litro, que seria 100 gramas do queijo, 6 copos, o equivalente ao hormônio presente em 6 copos. Como a gente é adulto e não cresce mais o esqueleto, isso vai dando uma atrofia, uma disfunção metabólica a ponto de nós começarmos a crescer para frente, para os lados e para trás. Gordura. As pessoas poupadas desse crescimento podem ter aquele outro crescimento que eu falei que não interessa para ninguém. Tá? Aí tem muitas mais coisas no leite, bactérias, vírus, tuberculose, salmonela, prions, dioxina, nitrato, e aí não dá tempo de parar. É muita coisa, mas isso está no livro Galactolatrio, tá? Eu já aviso que não vai ter para todo mundo, porque eu vim de avião, tinha limite de peso, eu trouxe poucos exemplares. Mas depois, se alguém tiver interesse, eu faço as vendas também pela internet. Pode depois escrever para mim e mando pelo correio. Faço como fazer o pagamento e mando pelo correio. Aqui eu gostaria de mostrar rapidamente agora a questão da intolerância à lactose. Esse gráfico aqui é um estudo feito até a década de 60, depois na década de 90 foi atualizado com algumas etnias que não estavam ainda nos estudos da década de 70. Então veja, fora do Brasil, os médicos sabem que dependendo da herança genética nossa, nós nascemos geneticamente predispostos a cessar a produção de lactase quando botamos os dentes. Aqui no Brasil, nenhum médico falou disso até há 2 anos atrás ou 3, quando eu escrevi o Galactolatrio, coincidentemente começaram a vender a lactase em pílulas na farmácia. Então a pessoa não pode digerir o leite, mas ela toma um comprimido caríssimo para poder comer o sorvete, aí o leite é digerido. Então agora, se tem uma venda farmacêutica casada,
Agora os médicos estão abrindo o jogo e pedindo o exame da intolerância à lactose para todas as pacientes que chegam lá e falam: ah, eu tenho uma indisposição, eu como e fico com a barriga inchada, eu não vou ao banheiro por 10 dias, eu não isso, eu não aquilo, eu acordo mais irritada do que quando eu fui dormir, eu não quero mais fazer sexo com meu marido. Até isso já tem uma pesquisa, né? Disfunções intestinais e a falta de vontade de transar nas mulheres. Nos homens se deve mais a entupimento da artéria peniana, que é o primeiro infarto que um homem tem. É 20 anos antes de infartar o coração, infarta o pênis. Mas ninguém fala disso, por causa das placas de gordura e a calcificação das artérias penianas. Então, mulheres têm um problema com leite, homens têm outros problemas com leite, mas os médicos não falam disso, infelizmente. E segue todo mundo na correnteza que arrasta para os hospitais, para os remédios de farmácia, devido a essa dieta galactômana, né? Então, esse é um estudo mostrando ao redor do planeta algumas etnias e estudos feitos da intolerância à lactose nesses povos. Então, o primeiro povo aqui são os vietnamitas e o índice é de 100% intolerante ao leite. Não existe um vietnamita que possa ingerir leite de vaca, porque não vai digerir. Tá? Aí depois, então é 100%, é lá em cima aquela linha. Depois nós vamos ter 4 etnias, mais ou menos com 90%, que são os filipinos, os taiwaneses e os bantus, na África. Aí depois, então, 90 de cada 100 pessoas não pode digerir nada que contenha lactose. Não tem lactase para digestão. E assim nós vamos baixando, aí os gregos cipriotas, os tailandeses, os japoneses, os esquimós da Groenlândia, depois os judeus ortodoxos, os árabes, mais ou menos em torno de 80%. Então quem aqui tem ascendência semita, pode desconfiar que o leite seja responsável por muitas mazelas. Quem tiver ascendência afro ou mistura de afro com índio, pode desconfiar que o leite seja responsável por muitas mazelas, porque não tem a lactase para digerir o açúcar do leite. Isso vai crescendo com muitas atrofias no organismo, disfunções causadas por essa indigestão, sem que a pessoa saiba. Então ela não tem uma patologia, ela não tem uma doença. Então ela visita o médico, as mulheres agora todas diagnosticadas com fibromialgia. Por 20, 30 anos, a pessoa vive doente, se sente doente, faz todos os exames, vira do avesso. Nunca encontra uma patologia. Mas são mazelas desse tipo, as causadas por certos alimentos. Aí nós vamos descendo aqui, os árabes, então os peruanos e os afro-americanos, em torno de 75% são intolerantes. Os judeus residentes em Israel, quase 60% intolerantes. Aí vem os italianos do norte e os nativos americanos, 50%, metade do povo é intolerante. Depois os franceses, aí já é um nível bem grande de tolerância, 75% é tolerante e quase 35% é intolerante, 65% é tolerante. Os brancos norte-americanos, então, estava na ordem de 25% de intolerância. Então, 75% de brancos norte-americanos podem consumir o leite sem ter problema de digerir a lactose. E aí chegamos nos austríacos, 20% é intolerante, os suíços apenas 10% e os dinamarqueses também 10%. Essa intolerância ao leite, amanhã a gente vai ver, tem a ver só com o açúcar do leite, tá? Não tem a ver com as proteínas. Mas para mostrar que o leite, isso é para finalizar a parte de o consumo, o leite de vaca é bom, mentira, não é bom. Para a maior parte dos humanos, o leite de vaca é extremamente nocivo. Só que a gente não sabe disso. Agora as pessoas vão começar a saber disso, né? E vão tomar suas decisões pessoais, né? Então vamos agora para a composição do leite. Agora, qual é a mágica para formar tanto leite? Antes disso, eu gostaria de descrever o que é feito com a vaca, que é dado a ela de comer, para se poder tirar 1 litro de leite do úbere dela. Isso aqui tem mais de 1 litro, mas vamos considerar que seja 1 litro. Acho que é 1 litro. Essa tão altinha, talvez seja 1 litro. Acho que é 1 litro. Então, para tirar essa quantidade aqui de leite do úbere da vaca, foi preciso dar meio quilo de grãos e cereais. Soja, milho, é o composto sólido, né, que eles dão para as vacas de comer. Mas para o estômago da vaca conseguir digerir isso aqui
de grãos de cereais por litro, e olha que não se tira 1 litro, se tira 40, 60, 80, 30 litros de leite por dia de uma vaca. Então, mas eu vou dar a medida de 1 litro e vocês vão multiplicando depois a quantidade de comida, eu vou ajudando a fazer isso de vez em quando. Então, meio quilo, para tirar 1 quilo de leite, 1 quilo e 1 litro não é exatamente igual, tá? Mas tem uma pequena de 26 a 29 gramas de diferença entre, tem mais volume, né, e você tem menos peso. Depende da temperatura, depende de uma série de coisas. Mas mais ou menos se equivale, só para efeito de raciocínio aqui, não é para fazer uma estatística ou um projeto. Então, meio quilo de comida sólida tem que ser dada para a vaca para tirar 1 quilo de leite. Para ela poder digerir meio quilo de comida sólida, que não é a dieta correta para ela, tem que dar 4 vezes, portanto 2 quilos, 2 jarras dessa, 2 quilos de plantas. E para poder tirar do corpo dela esse leite, tem que dar, para cada jarra dessa de leite tirada, teve que dar 8 jarras e meia dessa de água de beber para a vaca. Para processar esse litro, chegar na minha geladeira, foram gastos 868 litros de água. Então, leite é hoje um dos alimentos menos inocentes do planeta, é um dos mais devastadores do planeta, é o leite. Agora nós vamos para alguns laticínios bem cobiçados. E aí, vocês vão me acompanhando. Quanto de comida e de água foi investido para se produzir esse laticínio? Então nós temos, para produzir 1 kg de ghee, que eu já falei, é o óleo da manteiga clarificada. Então não entra a graxa da manteiga, não entra as proteínas da manteiga, aquela parte sólida é descartada, só entra o óleo. Mas para eu extrair 1 kg de óleo, são necessários 60 litros de leite. Para extrair 1 kg de manteiga, são necessários 42 litros de leite integral. Não tem 1 kg de manteiga. Para fazer 1 kg de sorvete, são necessários 24 litros de leite. 1 kg de leite em pó desnatado, são necessários 22 litros de leite. E 1 kg de leite em pó integral, 15 litros de leite. E para fazer um queijo duro, eu botei ali 11